Barulho, vamos em frente. Bem, na semana passada nós paramos aí, paramos na 973, vamos estudar hoje a 974. E no Livro dos Espíritos, de onde vem a doutrina do fogo eterno? O que nós estamos estudando nesse livro? Nessa parte, né? Nós estamos na quarta parte do Livro dos Espíritos. Deixa eu retornar aqui um pouquinho para a gente poder se localizar. Natureza das penalidades e prazeres futuros. Natureza das penalidades e prazeres futuros. E dentro dessa parte, nós estamos na 974, de onde vem a doutrina do fogo eterno. O Biratã, áudio ruim. Boa noite, irmãos. Está show ali na Praxedes, vamos com barulho mesmo. Se vocês acharem que deve continuar, eu vou continuar mesmo com áudio ruim, ok? Prometo que na semana que vem a gente vai melhorar o áudio. Mas hoje está difícil. Ontem funcionou direito, hoje é que está dando problema. Bem, 974, de onde vem a doutrina do fogo eterno? É uma imagem, assim como tantas outras, tomadas como realidade. É uma imagem, assim como tantas outras, tomadas como realidade. 974A, esse medo não pode resultar em algo bom? Reparai, diz a resposta, que ele não serve de freio, nem mesmo para aqueles que o ensinam. Se ensinais coisas que a razão rejeita mais tarde, farei surgir uma situação que não será nem durável nem salutar. Se ensinais coisas que a razão rejeita mais tarde, não é durável e nem salutar. Ou seja, não é uma ideia muito boa a gente inventar algo, né, para usar isso como justificativa, algo errado, para usar como justificativa para uma coisa que possivelmente vai ser boa no futuro. E aí há uma nota de Kardec: o homem, não podendo exprimir por sua linguagem a natureza daqueles sofrimentos, não encontrou comparação mais enérgica que a do fogo, porque para ele o fogo é a espécie de suplício mais cruel e o símbolo da ação mais enérgica. Por isso, a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, e os povos modernos a herdaram dos povos antigos. É por isso que em sua linguagem figurada diz: o fogo das paixões, arder de fogo, arder de amor, perdão, e ciúme. É interessante essa colocação, né? Obrigado, Alicinha, ainda bem que o áudio melhorou. É interessante essa colocação, né, do fogo eterno, da ideia do inferno ser quente, porque durante muito tempo... O Biratã, confirma aí se o áudio melhorou um pouco para você. Confirma depois se melhorou. É interessante a gente falar isso porque durante muito tempo o inferno teve variações, né? Existiam pessoas que acreditavam que o inferno era frio, outros acreditavam que o inferno era quente, né? Dante Alighieri pintou um inferno frio. Ele imaginou que no inferno os sentimentos frios dominassem, e por isso então ele acreditou que o inferno era frio. Depois ele pinta um inferno quente. Há para alguns a ideia de que o inferno tem graus, são vários graus, né? São vários níveis de inferno. Então você percebe que existe toda uma figura de linguagem acerca dessa ideia do que vem depois, né? A ideia do que acontece depois que a gente morre. Então, podemos entender agora que essas explicações, elas são metafóricas, né? Elas não devem ser levadas ao pé da letra, né? São metáforas, né? São figuras de linguagem, né? Seguindo em frente. Pergunta 975. Pergunta 975, eu acho que o áudio melhorou agora, não melhorou não, gente? Opa, eu acho que o áudio melhorou sim. A gente vai devagarinho mexendo aqui até chegar a um ponto legal. Pergunta 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Os espíritos inferiores compreendem a felicidade dos justos? Obrigado, Biratã, obrigado. Sim, é o que faz seu suplício, porque compreendem que são privados dela por sua culpa, e por essa razão o espírito
livre da matéria, deseja ardentemente uma nova existência corporal, porque cada existência pode abreviar a duração desse suplício, se for bem empregada. Olha que interessante, né? É um suplício a pessoa saber que existe uma felicidade, existe um prazer, né, na ação do bem, na prática do bem, né? Existe uma sensação de bem-estar quando você age no bem, e para quem não consegue é um suplício. Numa das reuniões a gente já tocou nesse assunto. Por que as pessoas têm raiva de mim se eu não tenho nada? É porque você demonstra uma sensação você passa uma sensação de bem-estar, de felicidade, mesmo estando nas mesmas condições que ela. E para ela isso é um suplício, porque ela não consegue fazer isso que você faz, ela não consegue agir da maneira que você age, né? Então para ela é um desespero total, né? Para ela é um desespero total, é a mesma circunstância. Os espíritos que não conseguem colocar em prática uma evolução moral, um crescimento moral, não conseguem encontrar essa felicidade que é apresentada, que é tida como uma teoria para eles, mas eles veem outros conseguindo, e isso faz com que eles fiquem realmente desesperados, né? Quer dizer, para eles é um suplício, é um suplício. É então que faz a escolha das provas pelas quais poderá reparar suas faltas, ou seja, o espírito percebendo que aquilo que ele tem dificuldade, essa dificuldade que ele tem de encontrar a felicidade dos justos, só vai poder ser vencida se ele voltar à vida e vencer as provas. O que ele pede? Eu quero voltar então, eu quero tentar, eu vou tentar de alguma forma chegar lá, né? Porque sabei, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e pelo mal que resulta do bem que deixou de fazer. Eu vou grifar isso aqui, porque essa frase eu já citei outras vezes em reuniões, eu já citei outras vezes essa frase em reuniões do GETEB, e ela é complicada, bicho. É complicada, essa frase é complicada. Por que eu estou dizendo isso, seu Júnior? Olha só, o espírito sofre por todo o mal que praticou, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e pelo mal que resulta do bem que deixou de fazer. Olha a nossa responsabilidade nesse negócio, cara. Nós somos responsáveis não só pelo bem, nós somos também responsáveis pelo mal, somos também responsáveis pelas consequências do mal que advenha do fato de não termos praticado o bem. Olha que loucura, né, cara? Que circunstância complicada, né, cara? Quer dizer, você é responsável, você poderia ter feito e não fez. Por que você não fez? Ah, eu não fiz por isso, por aquilo outro. Então você é responsável por essas consequências também, daquilo que você deveria ter feito e não fez. Então a prática no bem, né, a prática no mal não é a única forma de sofrimento. Quando você se omite e dessa omissão surge algo ruim, né, quando dessa sua omissão advém algo ruim, você é responsável por isso também. Ou seja, somos responsáveis por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e pelo mal que resulta do que deixou de fazer. Então a omissão, se ela provocar algo ruim, é nossa responsabilidade. Que complicação pra gente, né, cara? Que complicação. É um ninho de mafagafo esse negócio. Seguindo em frente. O espírito no mundo espiritual não tem mais o véu da matéria. Como se tivesse saído do nevoeiro, ele vê o que causa o seu afastamento da felicidade. Então sofre mais, porque compreende quanto foi culpado. Não há mais ilusão. Ele vê a realidade das coisas. É interessante que a gente já falou sobre isso, né? Enquanto a gente está no mundo material, enquanto a gente está aqui encarnado, a gente depende dos 5 sentidos para se relacionar com o mundo material, né? Então, a nossa capacidade de enxergar o todo é muito grande, né? A gente tem dificuldade de enxergar o todo, realmente.
É como ele disse, é como se estivéssemos vendo tudo por uma névoa, por um nevoeiro. Quando você sai daqui e vai para o outro lado e olha toda a dimensão, percebe a grandeza da obra de Deus, né, percebe como tudo isso é muito maior do que aquela pequena vida que a gente teve, realmente, né, cai a consciência, né, sobre nós, e aí a gente vê as coisas como devem ser vistas. A gente se toca de que nós somos imortais, de que essas oportunidades que temos na Terra são muito importantes, não deveríamos desperdiçar. E tem uma nota de Kardec. O espírito no mundo espiritual toma conhecimento, por um lado, de todas as suas experiências passadas, e por outro, vê o futuro prometido e avalia o que falta para atingir. Como um viajante que chega ao alto de uma montanha, vê o caminho já percorrido e o que falta percorrer para atingir o seu objetivo, porque o cara passa a ter uma dimensão maior de tudo isso, né? Não somente aquela vida, aqueles problemas, mas todo o conjunto de circunstâncias que ele passou ou deveria ter vencido, né? Vamos seguir em frente. Algum comentário? Se vocês quiserem mandar algum comentário, podem mandar um comentário pelo nosso WhatsApp 99606-2700, 99606-2700, e eu coloco aqui o comentário de vocês sobre o estudo de hoje. Desculpe que eu já estou respondendo uma pessoa que mandou uma pergunta aqui, deu uma boa noite aqui no nosso WhatsApp, 99606-2700, e eu estou respondendo aqui enquanto eu converso com vocês. Pronto, já respondi. Vamos seguindo em frente, mais uma pergunta antes de mudarmos para Ramatiz. Pergunta 976. Os bons espíritos se afligem e sofrem ao ver a situação dos maus? E nesse caso, como fica a sua felicidade se for perturbada? Os bons espíritos se afligem e sofrem ao ver a situação dos maus? Não sentem nenhuma aflição, uma vez que sabem que o mal terá fim. Eles auxiliam os maus a se melhorarem e estendem-lhes a mão. Aí está a sua ocupação e o seu prazer, quando tem êxito. Quer dizer, o bem sabe que aquelas circunstâncias, aqueles sofrimentos, são transitórios, né, e são necessários. A gente sempre usa a ideia do pai ou da mãe levando o filho para o dentista ou para o médico, né, e vendo lá o filho passando por aquela circunstância, você sofre, você se incomoda, mas sabe que é para o bem dele. Então, isso acalma o teu coração um pouco, né? Porque você quer o bem daquela criatura. Então, é mais ou menos nesse sentido mesmo. Vamos encerrar aqui na 976A para a gente entrar em Ramatiz. Isso acontece em relação a espíritos estranhos ou indiferentes, mas a visão dos pesares e sofrimentos daqueles a quem amaram na Terra não perturba a sua felicidade? Quer dizer, os estranhos, de repente, não ligam, mas será que aqueles que foram nossos parentes, que nós temos um amor, será que não perturba a gente ver o sofrimento deles? Como já dissemos, os espíritos veem o que querem. E porque não lhes sois estranhos, é que veem e se importam com os vossos sofrimentos depois da morte. Porém, consideram essas aflições, sob um outro ponto de vista, porque sabem que esse sofrimento é útil ao vosso adiantamento, se o suportardes sem lamentações. Mas se afligem, muito mais com a falta de coragem do que com os sofrimentos que sabem ser apenas passageiros. Mais uma vez, lembra muito a história do pai e da mãe, quando levam um filho para um médico, para um dentista, ou para algo que eles acham que vai ser um sofrimento, mas sabem que aquilo é importante, aquilo é necessário para a criança, para que ela evolua, para que ela cresça, para que ela se sinta bem e por aí vai. Tá certo? Vamos mudar então para Ramatiz, porque a gente está atrasado hoje, eu não vou estender muito. Eu sei que muitos de vocês têm compromisso amanhã, têm trabalho, né? Tem a vida de vocês, eu não quero fazer que vocês fiquem até tarde aqui estudando. Não quero fazer vocês sofrerem sem necessidade. Então vamos para Ramatiz, lembrando que já estamos no final do livro de Ramatiz,
Estamos na página 165 e ele vai até a página 169, ou seja, faltam 4 páginas apenas para acabar o estudo desse livro Mediunismo, né, onde Ramatiz fala de mediunidade. Já estamos no finalzinho. O próximo livro de Ramatiz nós já escolhemos. A Alicinha falou ontem. Alicinha, me ajuda de novo. Eu esqueci de novo, Alice, perdão. Se puder, me ajuda aí. Como é que é o nome do livro mesmo? De Ramatiz, que a gente vai começar a estudar agora? Esperar minha amiga Alice aqui passar o nome do livro. E eu compartilho com vocês aqui já, enquanto eu vou melhorando aqui a imagem, crescendo um pouquinho, para a gente poder enxergar com calma, com tranquilidade, sem precisar colocar óculos muito... Ai, seu Júnior, isso é uma comédia, seu Júnior. A Alicinha já vai responder para a gente o nome do livro de Ramatiz, Sob a Luz do Espiritismo. Então vocês já ficam convidados para, assim que a gente acabar esse estudo de Ramatiz, desse livro, Mediunismo, que está no finalzinho, vocês continuarem estudando com a gente sexta-feira, agora com o livro, em cima do livro Sob a Luz do Espiritismo. Foi uma recomendação da nossa irmã Alice que a gente acatou logo, porque com certeza é um livro bom, vale a pena a gente aprender. Nenhum comentário, então vamos em frente. Nesse livro, o Ramatiz está falando sobre mediunidade, né, os fenômenos mediúnicos. Ou melhor dizendo, Ramatiz não está falando dos fenômenos mediúnicos, né? Ramatiz está passando uma orientação aos médiuns, sobre como os médiuns devem trabalhar, como é que eles devem se comportar, qual deve ser, né, a atitude deles no dia a dia. Então, Ramatiz está dando uma orientação aos médiuns, não está falando exatamente sobre a mediunidade no livro, apesar de alguns momentos ele citar. Então a pergunta que Hercílio fez para ele foi: alguns confrades espíritas condenam a escola de médiuns, porque temem que os cursos especializados do mediunismo terminem por induzir a mercantilização da faculdade mediúnica. Argumentam também contra o perigo dos diplomas, das insígnias de mérito ou graduações ao gosto acadêmico do mundo profano, capaz de criar nova casta de sacerdotes ou uma hierarquia espírita. O que dizeis? O que dizeis sobre isso? E a resposta de Ramatiz: aliás, não preconizamos a criação de qualquer classe de sacerdotes médiuns subordinada à hierarquia de chefes, subchefes ou acólitos de menor envergadura, copiando-se os vícios comuns das religiões seculares, que sustentam os seus dignatários às expensas do povo. Uma crítica maravilhosa, né? Uma crítica maravilhosa. Referimos-nos unicamente à necessidade de um médium corrigir e educar sua imaginação desatinada, sem desprezar a disciplina, a técnica e a cultura da vida material, e para evitar os tabus e as convicções ingênuas que o situam à margem do programa e das realizações do mundo terreno. Para quem está acompanhando os estudos, sabe que ele está falando sobre desenvolvimento mediúnico e escola de médium, né? Na própria pergunta ele toca nesse assunto. E é legal ele colocar isso, né? A escola de médium no sentido de corrigir e educar a imaginação desatinada, sem desprezar a disciplina, a técnica e a cultura da vida material, para evitar os tabus, né, e as ingênuas convicções, né. Seguindo em frente, a escola de médium, sob o controle das federações e instituições espíritas de responsabilidade e juízo, claro, é o recurso aconselhável para o desenvolvimento mediúnico, sem um empirismo dispersivo, assim como também proporciona o ensejo das arguições e dos testes que comprovam o conhecimento e o progresso do médium em relação aos postulados espíritas que ele pretende divulgar e proteger. O curso mediúnico, disciplinado, livra o médium dos datismos, das estultices, das frivolidades, dos exotismos e das manifestações excêntricas que se antepõem à lógica e à prudência espirítica. Esse pedacinho aqui essa frase, né, dentro desse parágrafo,
é extremamente útil para nós que estamos estudando lá no GETEB, né, que estamos lá no estudo de domingo, no estudo dominical, o pessoal da escola de médio, né? O curso mediúnico disciplinado, livro médio dos datismos, das estultices, quer dizer, das besteiradas, né, dos excessos, dos exotismos e das manifestações excêntricas. É uma das coisas que a gente tenta fazer lá na escola de médium, né? E é uma das coisas que a gente tenta colocar em prática, fazer com que o médium abandone certas práticas que são realmente desnecessárias. Seguindo em frente, os cursos elementares, preparatórios e conclusivos da pedagogia mediúnica não só auxiliam o aperfeiçoamento teórico e prático do médium, desenvolvendo-lhe também um entendimento psicológico dos fenômenos do subconsciente, como lhe apura a capacidade de oratória e o manuseio correto da palavra em público. É lamentável que o índice crescente de médios incultos e sem a compreensão psicológica de suas tarefas em público sirvam de motivo para os adversários inescrupulosos zombarem do espiritismo. Os leigos mal intencionados costumam tecer críticas injustas contra a doutrina depois de colherem o material censurável dos exotismos nas banalidades filosóficas, exortações tolas ou revelações excêntricas que os médios incultos e presunçosos transmitem à conta de mensagens importantes. Você veja como ele valoriza, né, a formação de uma escola de médiuns. Vamos levar isso para um caso de um terreiro, né? Se tivéssemos dentro de um terreiro uma escola de médium, aquelas manifestações excessivas, aquelas obrigações, aqueles trabalhos seriam lentamente abandonados, né? Tudo aquilo que não fosse realmente necessário e importante para o crescimento mediúnico seria colocado de lado, né? E teríamos uma religião que iria evoluir com muito mais rapidez, né? Teríamos uma religião que seria muito mais fácil de ser aceita e não haveria esses, como ele colocou, esses mal intencionados, aqui, tecendo críticas injustas contra a doutrina, colhendo material censurável nos exotismos, quer dizer, esses exotismos, as banalidades filosóficas seriam corrigidas na prática de terreiro, né? No centro espírita é a mesma coisa. Eu acredito que vocês também tenham histórias para contar. Eu, como me relaciono com muitos amigos espíritas, é interessante você perceber como a falta de estudo, em alguns momentos, faz com que eles tenham uma interpretação tão equivocada com relação aos fatos do dia a dia, com os acontecimentos do dia a dia e até com o trabalho mediúnico. Eu conheço amigos espíritas que estão trabalhando em centros, estão dando passos e têm medo de espírito, por exemplo. Como é que pode um espírita ter medo de espírito, né? Ter medo de ver coisas, ter medo de sentir coisas? Eu conheço alguns irmãos espíritas que só em sentir a presença de um espírito a pessoa começa a entrar em pânico, começa a gritar: ai meu Deus, tira, como se fosse uma coisa assim. Como é que pode, né? Quer dizer, realmente o estudo não é suficiente em certas circunstâncias se ele não vier e desenvolver concomitantemente a um desenvolvimento, não só o estudo, mas a um desenvolvimento com uma prática, né, e com algum tipo de doutrinação e evangelização da pessoa. Não basta saber, tem que praticar, né? Não importa o que você sabe, importa muito mais aquilo que você faz com isso que você sabe. Então, nesse sentido, eu acho que a escola de médium é fundamental para o trabalho, não só espírita, dentro do espiritismo, como também dos terreiros. Eu concordo totalmente com o Ramatiz, não sei a opinião de vocês, mas eu concordo totalmente. Algum comentário? Podemos seguir em frente? Às vezes é ruim fazer comentário, né? Porque não tem como gravar áudio. Eu acho que não tem como gravar áudio, tem? Eu acho que só tem como digitar respostas, né? Deixa eu ver como é que está saindo aqui no meu celular. Como é que está saindo o estudo de hoje. E deixa eu dar uma comparação aqui. Às vezes é ruim fazer comentário, né? Porque não tem como gravar áudio. Eu acho que não tem como gravar áudio, tem? Não aparece nenhuma opção de gravar áudio mesmo, não. Só digitar. Uma pena, né?
tivesse como gravar o áudio, a gente poderia conversar mais, hein, né? Podia trocar uma ideia maior, né? Vamos em frente então, Alice. Perdoe-se. Percebe-se que o Ramatiz prega equilíbrio e bom senso. Daí a importância do conhecimento sobre o assunto. Obrigado, Jace. Concordo com você totalmente. Ele é muito, ele traz muito essa ideia do bom senso, do equilíbrio mesmo. Muito obrigado pela participação. É mais fácil a gente interagir quando está no PC, né? No notebook. Quando está no celular, acho que é mais difícil o pessoal interagir, né? Vamos em frente. Certa vez ouvimos a balizado espírita alegar que o espiritismo progrediu satisfatoriamente em um século de atividades, sem precisar recorrer às escolas de médium, por cujo motivo tal iniciativa atual é perfeitamente dispensável. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de frequentar um centro espírita, e eu tive essa oportunidade, e eu percebi desde o início que eles não costumam ter realmente escola de médium. Eles não costumam ter escola de médium. O que eles têm muito é o que eles chamam de desenvolvimento, que na verdade não é um desenvolvimento, né? Na verdade é um estudo. Eles sentam na mesa para estudar um determinado livro e batem papo sobre aquele assunto, conversam sobre aquele assunto, sobre o que está sendo estudado naquele livro, e para eles isso já é um desenvolvimento, né? Então não há realmente, eu pelo menos os centros que eu já frequentei, não havia desenvolvimento da forma que a gente, por exemplo, lá no GETEB, eu peço licença para falar do nosso trabalho, lá da forma como o GETEB faz, né? Eu já ouvi alguns espíritas, inclusive famosos, criticando isso que a gente fez, essa prática, esse desenvolvimento da forma que a gente faz, porque eles acreditam que isso fomenta o atavismo, né? O animismo do médium, fazendo com que o médium você está forçando a barra como se ele tivesse que fazer algo que ele não tem condições de fazer. Então eu já vi alguns irmãos espíritas dizendo que desenvolvimento mediúnico é absurdo, porque se você tem mediunidade, você tem mediunidade. Se você não tem, você não tem. Né? Desenvolver é errado. Eu já recebi comunicações, né, bate-papo de amigos, e já vi um palestrante espírita falando sobre isso. Eu não concordo com essa visão, não sei se vocês pensam diferente, eu não concordo. Eu acho que o desenvolvimento, especialmente da maneira que a gente tem feito no GETEB, com todo respeito às outras práticas, é muito proveitoso, porque você faz ele simultaneamente, a teoria e a prática. Então você anda, por exemplo, na nossa escola de médium, lá no nosso estudo de domingo, você tem 6, 7, 8, 9 matérias que são totalmente teóricas, antes de começar com uma matéria prática. Então, quando você vai para um trabalho prático, ou para um desenvolvimento na mesa mediúnica, no nosso caso, no terreiro também, né, na linha de Umbanda ou na mesa mediúnica, quando você chega a esse ponto, você já passou por toda uma sequência de estudos. Você continua indo no sábado, ouvindo as palestras, se evangelizando, você já assistiu vários meses, já participou quase que 1 ano, 2 anos de um estudo em sala, né, um estudo orientado com apostilas nossas próprias, levando você a um pensamento, conduzindo você a um raciocínio, né? E aí quando chega o momento de você daqui a 1 ano, 2 anos, decidir se você quer, porque vocês sabem que lá no GETEB não é imposto, a gente pergunta, você quer dar continuidade, você quer parar aqui? Não, eu quero continuar. Então de agora em diante é assim, 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 tem a certeza, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Então quando você chega a esse ponto, você já tem uma pessoa que tem todo um conhecimento, esse conhecimento foi levado à prática, os nossos estudos têm uma ligação muito, muito grande com o nosso cotidiano. Então eu acho que, com todo respeito ao que os outros pensam, eu acho que fazendo dessa maneira, né, um estudo teórico e prático, sendo que a teoria ela chega muito antes da prática, e quando chega a prática você já tem uma certa bagagem, e a prática quando chega, ela não chega... você não vai manifestar, você vai começar primeiro sensibilizando, abrindo, como a gente costuma dizer, né, alongando a curva, alongando a frequência, relaxando, aprendendo o relaxamento, percebendo o ambiente, lentamente, vai aplicando um passe, vai sentindo como é que o passe... Então é muito mais tranquilo. Eu acho que, nesse caso, essa colocação, essa preocupação dos espíritas, né, é um equívoco.
Eu também sou crítico com relação a quando colocam assim, o Espiritismo percorreu satisfatoriamente 1 século, 2 séculos, e eu não sei se está tão satisfatoriamente não. Vocês sabem a minha opinião com relação ao Espiritismo, né? Uma doutrina que tem 150 anos e é praticada vamos exagerar, 10 milhões, 15 milhões no mundo, eu não sei se está satisfatoriamente não, né? Você tem uma doutrina que ela completou 150 anos e num mundo de 8 bilhões de seres humanos, apenas 15 ou 20 milhões praticam ou convivem nesse meio espírita, né? É por isso que lá no GETEB a gente tem uma matéria sobre estudo comparado das religiões, que é para a gente ter uma visão disso, né? Senão a gente fica achando, o espiritismo. O espiritismo é conhecido aqui, na nossa região, Rio de Janeiro, Brasil. Você vai para o resto do mundo, zero. Ninguém sabe o que é espiritismo, nem se ouve falar. Nos próprios Estados Unidos, ninguém sabe o que é espiritismo, né? Na França, em Portugal, ninguém sabe. Na França, você pergunta quem é Allan Kardec, o cara quem? Ninguém sabe quem é. Então, não sei se o Espiritismo fez o que deveria fazer, meu pensamento, tá? Eu vejo, por exemplo, o movimento protestante, o avivamento pentecostal de 1908, tem aí 100 anos, né? No século passado agora, né? 1908. Então tem aí 120 anos de avivamento pentecostal, e a Assembleia de Deus e os pentecostais dominaram o planeta inteiro, né? Então, realmente, nesse ponto, eu sou um pouco crítico com relação ao Espiritismo. Mas eu entendo a pergunta. Eu estou fazendo aqui um bate-papo com vocês só para a gente poder ter uma visão melhor sobre o nosso pensamento. Vamos seguindo em frente? Vamos seguindo em frente, que atrás vem gente, já dizia o poeta. Então, a pergunta foi, certa vez ouvimos a balizado espírita a alegar que o Espiritismo progrediu satisfatoriamente em 1 século de atividade, sem precisar recorrer às escolas de médiuns, por cujo motivo tal iniciativa atual é perfeitamente dispensável. Vamos ver o que diz Ramatiz. Beber uma água. Ramatiz responde: se na atualidade os homens se agrupam e disciplinam para proteger suas profissões mais humildes, instituindo-se desde a academia de barbeiros até a faculdade para especialização de física nuclear, por que motivo a mediunidade não há de merecer um tratamento sensato, um roteiro sadio e progressivo, a fim de treinar os médiuns à distância dos escolhos e das decepções próprias, das tentativas empíricas e desordenadas? O que ele está querendo dizer com isso? Porque da forma que é feito, os médiuns desenvolvem por erro e acerto, né? O médium não tem uma orientação. Ele vai errando e acertando, e assim ele vai criando cada um a sua interpretação, muitas vezes sem dar uma noção do todo. Como eu disse, você pega uma instituição, um centro espírita com muitos médiuns, e há uma discrepância tão grande no conhecimento entre eles que você fala, caramba, deveria ter uma homogeneidade, ou pelo menos, não digo no caráter, na personalidade, cada pessoa é uma pessoa, mas pelo menos na visão sobre o espiritismo, né? Seguindo em frente. O homem moderno disciplina-se até para escovar os dentes e lograr a melhor higiene bucal. No entanto, a prática mediúnica, que serve de ligação entre o mundo das forças ocultas e incontroláveis e a matéria impotente, deve ser abandonada ao juízo esdrúxulo do primeiro conselheiro ignorante. Muito bom, Ramatiz é muito bom, né, cara? O médium, na maioria das vezes, é pobre, inculto e onerado por doloroso karma, a debater-se desarvorado contra as investidas maquiavélicas do além-túmulo. Quase sempre enfrenta problemas dificultosos e dramáticos no seio do lar. Caraca, está descrevendo perfeitamente, né? Ou então a descrença ou a censura da parentela adversa ao espiritismo. Ou como isso acontece, né? De parentes que são são inimigos do espiritismo, né? Sem disciplina espiritual interior, sem o conhecimento suficiente da maneira como se manifesta a sua faculdade mediúnica e que lhe sacode brutalmente o psiquismo, sacode o psiquismo é ótimo, ele ainda é alvo da crítica fácil dos fiscais ortodoxos da doutrina. Que crítica, né, cara, que ele está fazendo?
Quer dizer, além de todas essas complicações, ele não é alvo da crítica daqueles que seguem a doutrina de forma ortodoxa. Caso sobreviva com êxito no mar revolto de suas contradições e angústias, prestando favores e ajudando um público sedento de soluções para os seus interesses comuns, será fonte de louvores, respeitado e desejado à mesa de todos os lares. Mas se o infeliz... o infeliz é ótimo, né? Mas se o infeliz tomba exausto e massacrado pela própria ignorância, pelas dificuldades domésticas e desorientações maquiavélicas do além, julgam-no imediatamente um perdulário dos bens divinos, decaído da espiritualidade e vítima da sua própria presunção, vaidade, orgulho, interesse ou indiferença às sábias advertências dos seus confrades. Olha, é isso mesmo, cara. Quando está tudo bem, todo mundo bate palma. Na hora que começa a dar errado, taca-lhe pedra nos caras. A escola de médiuns, portanto, é abençoado oásis, onde os médiuns de boa vontade poderão mitigar... Ô, meu irmão. Poderão mitigar... Não está com a coisa... a sede... Obrigado, meu amor. A sede de esclarecimentos, de conforto e de amparo para a via crucis, ainda tão mal compreendida pelos seus próprios companheiros de doutrina. Bem claro, né? Bem claro. A Jace colocou aqui, nada é importante coisa sobre os... Boa, não, é aquele comentário anterior. Perfeito. Seguimos em frente ou paramos aqui, gente? Vou aguardar a resposta de vocês. 1 minuto para a resposta. Se a gente segue em frente ou para aqui? Como não houve nenhum comentário, eu vou ler mais uma e vou encerrar, ok? Vamos em frente, então, nessa última pergunta do livro Mediunismo de Ramatiz. Refletindo sobre vossas explicações acerca do mediunismo... Obrigado, meu amor. Você é maravilhosa, é amor da minha vida. Moniquinha me trouxe um copo de refrigerante com gelo. Que beleza, hein? Brincadeira. Refletindo sobre vossas explicações... Depende do tamanho da próxima de Rio, Alice. Deixa eu ver qual é o tamanho da outra. Eita, que beleza. A Jace botou mais? Tá certo, Jace. Refletindo sobre vossas explicações acerca do mediunismo, cremos que ainda é muito dificultoso para os guias desenvolverem satisfatoriamente seus futuros médiuns, não é assim? Que dizeis quanto ao processo de desenvolvimento de médiuns, como se costuma fazer à luz da doutrina espírita codificada por Kardec? Vamos ver qual é a opinião de Ramatiz sobre o desenvolvimento na doutrina espírita. Nem sempre os guias prevêem qual seja o êxito e aproveitamento nas suas relações futuras com seus pupilos ou candidatos a médiuns em serviço espiritual na Terra. Embora os medianeiros, em geral, desçam para a carne depois de efetuar 1000 promessas de absoluto devotamento ao serviço mediúnico na matéria e renúncia a ilusões sedutoras e sensuais da vida física, são poucos os que resistem às vicissitudes humanas ou dominam os prazeres deletérios. Alguns tombam desamparados por falta de recursos econômicos. Outros debilitam suas forças espirituais, arrasados pelas paixões viciosas. Alguns desanimam diante da tarefa mais simples, outros esgotam-se no trabalho desordenado.
Assim, enfrentando todas as probabilidades hostis do labor espiritual junto à Terra, os guias precisam estudar previamente o ambiente fluídico, onde devem operar através dos encarnados que lhes servirão de medianeiros. Analisam os fluidos ambientais, as auras perispirituais e as correntes magnéticas que poderão influir na receptividade mediúnica. Investigam desde as amizades terrenas e quanto ao tipo dos espíritos desencarnados que poderão influir futuramente em suas comunicações doutrinárias. Você veja que há toda uma preocupação, né? Há toda uma arrumação, há todo um preparo antes do cara reencarnar com a missão de ser médium. Malgrado esse trabalho inteligente, exaustivo e cuidadoso dos mentores desencarnados, o programa espiritual, em descenso para a matéria, continua a sofrer os mais variados tropeços, cuja maior porcentagem vai até ao fracasso, ante a imperícia, a má vontade, a negligência, a vaidade e os interesses dos médiuns esquecidos do seu compromisso reencarnatório. A obra benfeitora, ideada no espaço, retarda-se na sua transferência para o mundo físico, pois embora os guias sejam argutos e inteligentes, nem por isso são oráculos infalíveis e capazes de prever as fraquezas, a enfermidade, a rebeldia, o desânimo e a desconfiança dos seus medianeiros futuros. Isso aqui é uma das coisas que mais acontece, né? A pessoa vem com a mediunidade. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, você vê que a pessoa é médium, mas a pessoa fica totalmente alheia a tudo isso e acaba se perdendo entre as sombras do mundo. Impressionante. O trabalho no bem, na Terra, ainda é duvidoso e imprevisível, pois além de laboratório corretivo do espírito, trata-se de um planeta geologicamente instável e que se sincroniza perfeitamente com a discórdia, o sensualismo, a cupidez, o egoísmo e a crueldade dos seus habitantes. Então realmente a gente está num mundo bem ruinzinho mesmo, que tudo é coisado, né, cara? Vamos encerrando então aqui o nosso estudo de Ramatiz. Lembrando que faltam 2 páginas, né? Semana que vem eu acho que encerra. Deixa eu andar aqui um pouquinho. Vem uma e acabou. Olha aí, semana que vem é a última pergunta do livro Mediunismo. Amanhã, semana que vem a gente acaba. Que beleza. Semana que vem a última pergunta do livro. E dependendo de como for, a gente já inicia a leitura do novo livro de Ramatiz. Como lembrou bem a nossa irmã Alice, sob a luz do Espiritismo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos. Semana que vem tem mais, né? E lembrando que esse vídeo fica disponível. Que trabalho que tem os guias, é verdade. Lembrando que esse vídeo fica disponível lá no nosso canal. Então quem quiser depois ler, acompanhar, não teve oportunidade de acompanhar ele todo o estudo de hoje, pode acompanhar lá. Lembrando também que é muito importante que você se inscreva no canal, que você curta. O YouTube, quando as pessoas curtem a postagem, quando as pessoas curtem as postagens e fazem comentários, o YouTube sinaliza aquela postagem como sendo relevante, como sendo importante aquele vídeo. E aí ele começa tem uma pontuação, e aí ele começa a aumentar essa pontuação e o vídeo acaba sendo distribuído para mais pessoas. Então, se você curtir o nosso vídeo, se você fizer um comentário aqui embaixo, isso vai nos ajudar muito para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer o que a gente pensa e tenham a oportunidade de estudar com a gente. Quem não está inscrito no canal, inscreva-se, por favor. Isso vai fazer toda a diferença. Espero que o estudo tenha sido bom para vocês. Eu sempre gosto demais de estudar. Lembro que continuamos terça-feira transmitindo o programa ao vivo, lá da sede do GETEB. Quem quiser acompanhar o programa pode ir para lá, terça-feira, 9 da noite, de 9 às 10. Quinta-feira, estamos agora com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de 8 às 9. E sexta-feira, esse estudo aqui de Ramatiz, de 8 às 9 também. Tá certo, gente? Muito obrigado. Espero que vocês todos tenham uma boa noite. Espero que Deus abençoe vocês abundantemente. Muito obrigado, Lina,
Alice, Jace, obrigado também ao João, ao Biratã e a todas as pessoas que participaram em algum momento. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo do gordo, até a semana que vem, ou a qualquer instante a gente lança um vídeo novo aí. Beijo, gente, fiquem com Deus.